Olá, meu nome é Eulaliene Moraes, eu sou consteladora sistêmica familiar aqui na cidade de Caratinga e também nas cidades de Manhuaçu e Inhapim, Minas Gerais. E hoje eu venho trazer uma breve reflexão sobre culpa e inocência. Muitas vezes nós nos sentimos culpados em situações onde nós não temos uma responsabilidade direta, assim como também nós nos sentimos inocentes em situações onde nós temos sim uma responsabilidade direta. Por que é que a mesma situação em um sistema familiar faz com que o sujeito sinta-se culpado e em um outro sistema a pessoa se sente inocente? Mesmo que ela esteja causando, por exemplo, a dor de alguém ou em algum outro sistema. Por exemplo, se em uma família onde existe um padrão de comportamento mesmo, um padrão de comportamento onde o roubo é algo natural, eles roubam para levar o sustento da família. Se alguém naquele sistema que está, nesse padrão de comportamento de roubar do outro para conseguir algo, ele não mantiver esse padrão e ele buscar trabalhar e conseguir o seu sustento de uma maneira moralmente aceita, ele será visto pelo sistema familiar de uma maneira difícil, muitas vezes como se ele fosse uma ovelha negra naquela família, mesmo que ele esteja dentro de um padrão que moralmente é aceito. Esse sujeito, ele pode se sentir culpado, mesmo que ele seja amparado pelo social, internamente, lá no inconsciente principalmente, ele pode sentir que ele está sendo desleal ao sistema familiar e aquilo pode trazer para ele um grande sentimento de culpa. Assim também pode acontecer com mulheres que tiveram um histórico familiar onde os homens são abusadores, às vezes são violentos com as mulheres e ela decide-se por se separar de um relacionamento abusivo. Muitas vezes ela pode se sentir com uma pressão tão forte, uma angústia interna tão grande que a faz pensar que ela está fazendo algo errado, que ela deveria ter mais paciência, que ela deveria se manter naquele relacionamento abusivo, e aí ela se sente culpada mesmo se ela for inocente. Então o Bert Helling, ele percebeu que tanto os nossos sentimentos de culpa quanto os nossos sentimentos de inocência, eles não estão seguindo um padrão moral, da moralidade, das leis. As leis que o nosso inconsciente seguem, em relação à culpa e à inocência são muito profundas e elas são bastante individualizadas de acordo com o contexto, de acordo com o meio onde nós vivemos, não no quesito moral, social, mas no quesito sistêmico familiar, das nossas origens. E aí ele traz pra gente isso aqui em uma breve reflexão onde ele diz o seguinte: na maioria das vezes, culpa e inocência comparecem juntas. Quem procura agarrar a inocência toca também na culpa. E quem é inquilino da culpa encontra a inocência como sublocatária. A culpa e a inocência também trocam de trajes com muita frequência, de modo que a culpa vem vestida de inocência e vice-versa. Então as aparências enganam e só os efeitos mostram o que era real. É por isso que a gente tem que ficar atento aos efeitos. Os efeitos que vêm após a gente parar para poder analisar por que estamos nos sentindo culpados. Será que realmente existe uma culpa real? Ou essa culpa existe porque nós estamos fugindo um pouco do padrão sistêmico? Às vezes nós precisamos sentir essa culpa, passar por ela para percebermos que nós não temos culpa em algo. Porque se nós queremos o tempo todo preservar a nossa inocência em relação ao nosso sistema familiar, pode acontecer de nós nos mantermos num padrão doentio familiar. Por exemplo, como eu disse no exemplo anterior, num sistema familiar onde as mulheres elas sofrem abusos dos homens, quando ela decide-se por se divorciar ou por se separar, pode ser que ela venha enfrentar muitos julgamentos
do próprio sistema familiar e às vezes julgamentos internos, porque ela faz parte desse sistema e muitas vezes isso fica implícito no inconsciente dela. Então toda vez que ela pensa em se divorciar ou pensa em se separar, ou às vezes até quando ela toma uma decisão, ela volta atrás porque ela quer ser leal ao sistema familiar e ela quer pertencer. Todos nós buscamos o pertencimento e às vezes essa busca por pertencimento nos faz sentirmos culpados para que a gente volte à estaca zero sistêmica. Então a melhor maneira é olharmos para isso, mas para olhar para isso e nos desprendermos de maneira saudável, sem excluir o nosso sistema familiar, entendendo que cada um tem a sua história, nós também precisamos ser muito corajosos. E aí o Bert Hellinger complementa dizendo o seguinte: quem quer resolver os enigmas da consciência entra em um labirinto e precisa de muitos fios orientadores para distinguir, na confusão dos meandros, os caminhos que levam para fora e os que dão em becos sem saída. Tateando nas trevas, precisa defrontar-se a cada passo com mitos, por exemplo, os homens são todos iguais, é assim mesmo, o casamento é assim mesmo, e histórias que se enlaçam, como trepadeiras, em torno da culpa e da inocência, desencaminhando nossa razão e paralisando os passos de quem ousa investigar o que ocultamente acontecem. Muitas vezes, tanto no processo de psicoterapia com psicólogos, quanto nas constelações sistêmicas familiares, nós percebemos que o sujeito ele tem uma oportunidade de compreender como que funciona aquele sistema familiar, quais são os mitos, quais são as verdades, e muitas vezes ele se vê ali na possibilidade de fazer escolhas diferentes do seu sistema familiar. Isso não quer dizer que ele é melhor, que ele é mais especial, mas ele pode sim fazer escolhas diferentes sem precisar ficar agarrado àquele sentimento de culpa por ser diferente. E aí é que muitas pessoas apresentam dificuldades porque elas, às vezes, elas não querem se sentir culpadas em relação ao sistema. Elas querem se manter íntegras, inocentes diante de um sistema, mesmo que a história sistêmica seja uma história difícil, uma história obscura. Por isso é importante a ajuda, para que aquele sujeito ele compreenda que muitas vezes existem crenças negativas, distorcidas sobre o mundo, sobre a vida e sobre ele mesmo, e que não vem dele, vem de histórias que estão sendo repetidas e repetidas e repetidas há muitas gerações. Então, se você precisa de ajuda para lidar com sentimentos de culpa, em determinadas situações onde você de vez em quando para e pensa que no fundo aquilo é uma liberação para você, procure ajuda. Procure psicoterapia, procure uma constelação sistêmica familiar. Constelação sistêmica familiar não substitui psicoterapia, é muito importante sempre frisar isso, tá? E olhe com muita coragem para tudo isso, tá? Eu fico por aqui, gratidão a todos vocês.